Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria Analítica. Hoje é a aula 4 e a gente vai definir soma de vetores, tá? Então a ideia é, a partir de dois vetores dados, a gente vai definir um novo vetor que será chamado a soma desses dois vetores, tá? A soma de vetores, em muitos livros aí vocês vão encontrar a palavra dizendo que ela é uma operação interna. No seguinte sentido, porque a gente vai pegar dois elementos, que no caso dois vetores, né, do conjunto, né, dos vetores, e nós vamos associar um novo vetor, ok? Por isso que muitos autores chamam essa adição de operação interna, porque você vai pegar dois vetores, combiná-los e obter um novo vetor, ok? Isso é diferente, por exemplo, da multiplicação de um vetor por um número real, que a gente vai ver na próxima aula. Isso é uma operação externa, porque a gente vai pegar um vetor e um número real. Ou seja, vai pegar um vetor e um elemento que não faz parte dos conjuntos dos vetores, né, um número. E vai multiplicar esses dois elementos, né, definir uma multiplicação que resulta em um novo vetor, tá? Por isso que aqui no livro, ó, ele chama essa operação de... diz que ela é uma operação interna, ok? Então, a ideia é pegar a cada par, associar um novo vetor, ok? Então sempre tenha na cabeça que quando você pega dois vetores e soma, a soma a gente vai definir aqui, o resultado é ainda um vetor, tá? Vamos lá então. Primeira coisa, a gente vai definir a soma, tá? Tem que mostrar como que essa soma funciona. Então vamos lá. Suponha que você tenha dois vetores U e V, em que AB é um representante de U e BC é um representante de V. Tá? Note que o representante de V, que eu estou pegando, né, a sua origem coincide com a extremidade do U. Ó, quando ele diz que AB é representante de U, ele está dizendo que o U ele é o vetor AB. E quando ele diz que o V tem BC como representante, é porque o vetor V ele é o vetor BC. Tá? Então cuidado que a gente só vai conseguir escrever de uma forma, digamos assim, bonitinha a soma de dois vetores quando eles estiverem nesse formato. A extremidade do primeiro vetor coincide com a origem do segundo. Tá? Então o vetor soma, né, de U e V, que de maneira natural a gente vai notar assim, ó, U mais V, vai ser o vetor AC. É o vetor que tem AC como representante, certo? Então a ideia é que o vetor AB, quando eu somo com o vetor BC, resulta no vetor AC. Entre aspas, C vai dar origem do primeiro vetor para a extremidade do segundo vetor, tá? Mas se eu tiver um vetor, por exemplo, xy, eu quero somar com o vetor wz. Isso dá xz? Resposta não, tá? Para fazer a soma desses dois vetores, você só poderia fazer se esse ponto coincide com esse ponto. Tá? Você tem que pegar o vetor wz, encontrar um representante para esse vetor com origem no ponto y. Tá? Aí você consegue fazer a soma. Tá? Essa soma aqui, ela existe, tá? Isso aqui é um vetor. Dá para fazer essa soma desses dois vetores. O problema é que do jeito que eles estão representados, a gente não consegue somar, tá? Encontrar o representante direto, tá? O que você tem que fazer é procurar no espaço, né, um outro representante para esse vetor aqui que eu circulei de vermelho, com origem no ponto y, tá? Por exemplo, ó, deixa eu fazer brevemente aqui. Eu tenho
digamos, esse vetor U, AB e um vetor VCD. Como é que eu faço essa soma? A princípio não dá para somar, né? Porque ó, a origem do vetor V não é o ponto B. O que você tem que fazer é pegar um representante para o vetor V como origem no ponto B, tá? Que vai ser esse aqui, né? Então, esse vetor W aqui, ó, na verdade ele é o vetor V também, tá? Ó, ele tem mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido, né? Então, ó, ABE, agora eu consigo fazer a soma dos vetores U e V, né? Se você olhar a regra lá, lembra que quando eu desenhei aqui, ó, você sai do primeiro vetor, primeiro ponto e vai para o último, né? Então sobra AC. Então a soma aqui vai ser o vetor AE, tá? Então a soma é esse vetor aqui, ó. Então, esse vetorzinho A aqui, ó, ele na verdade é o vetor U mais V. Ok? Então, esse vetor U somado com esse dá esse vetor AE. Ok? Então, quando você não tem os dois vetores que você quer somar escritos dessa forma, tá? Em que a extremidade do primeiro vetor coincida com a origem do segundo, você primeiro vai ter que fazer essa mudança, né? Pegar o segundo vetor que está somando e colocar com origem no primeiro, com origem na extremidade do primeiro vetor, tá? Isso você sempre pode fazer, porque na aula passada a gente viu que em qualquer ponto do espaço, se você tem um vetor em um ponto qualquer, você consegue representar esse vetor com origem nesse ponto, tá? E no caso aqui a gente vai fazer sempre pegar o segundo vetor e colocar ele com origem na extremidade do primeiro vetor, né? Da soma ali. Aí a soma então sempre está definida para quaisquer dois vetores, ok? A dificuldade é colocar eles dois dessa forma aqui, ó, tá? Bom, como eu falei, ó, a gente sempre vai conseguir um representante para esse vetor V, né, com origem na extremidade do vetor U, né? Isso sempre é possível por causa daquela proposição 1.8 que a gente viu na aula passada. Ok? Então, ó, a regra que define soma de vetores é essa, tá? AB mais BC é igual a AC. Essa regra pode ser generalizada, tá? Por exemplo, se eu quero somar três vetores, AB mais BC mais CD, isso é AD, tá? Você vai sempre do primeiro para o último, tá? E sempre você só vai poder fazer essa soma se o primeiro, digamos assim, os pontos nos meios ali da soma, né, coincidem. Então, BB, CC, tá? E por que vai dar o AD? É só fazer uma regra de recorrência, né? Usa essa fórmula que eu acabei de pintar azul, ó. Se eu fizer primeiro essa soma, AB mais BC, isso é AC. Aí AC mais CD é AD. Se eu tiver quatro vetores, AB mais BC mais CD mais DE. Então anote, de novo, ó, eu estou fazendo de propósito aqui, ó, coincidindo extremidade de um vetor com a origem do próximo, tá? Sempre. Quando eu consigo escrever os vetores da forma, a soma eu consigo fazer. Então, ó, se eu somar aqui primeiro, ó, fica AB mais BC é AC mais CD mais DE. Agora soma esse aqui. AC mais CD é AD mais DE. Agora AD mais DE é o AE. Ok? Então, sempre tem na cabeça a fórmula aqui, ó. XY mais YZ é XZ, tá? Cuidado para não somar vetores aí, utilizando aí os pontos, né, os representantes, em que não vale
não seja válida essa regrinha, tá? Do extremidade de um vetor coincidir com a origem do outro, ok? No caso em que os vetores não são nulos, tem duas maneiras de enxergar geometricamente a soma de dois vetores, tá? A primeira é a regra do triângulo, que é o que eu acabei de fazer nesse desenho aqui, ó. Tá? Opa. Funciona assim, ó. Eu quero somar dois vetores, u e v. Tá, esse vetor eu quero somar com esse. Primeira coisa que você faz é coloca esses dois vetores no espaço, pega representantes deles, de modo que a extremidade de u coincida com a origem de v. Ok? Aí você fecha o triângulo. Fecha o triângulo, ok? Faz esse lado do triângulo aqui, ó. Tá? Aí a soma vai ter origem na origem de u e a extremidade na extremidade de v, tá? E sempre se coloca assim, tá? Esses dois vetores, ó, é um, digamos assim, seguido do outro. Você coloca o vetor u, aí o v ele começa, ou seja, ele tem a sua origem na extremidade do u. Aí a soma vai fechar o triângulo, tá? Aí na soma que vai ter essa seta com seta, origem com origem, né? Extremidade com extremidade, origem com origem. Ok? Aqui não. Quando você está colocando os vetores, você vai somar origem com extremidade. Ou seja, a flecha, a ponta da flecha, né? Da seta ali, não encontra a ponta da outra flecha. Ok? Tô querendo dizer assim, ó, você não pode colocar esse vetor assim e falar que a soma é isso aqui. Tá errado, tá? Isso aqui é um x, isso aqui é um y. Então isso aqui é x mais y. Tá errado, tá? Uma outra maneira de representar geometricamente a soma de dois vetores é usando a regra do paralelogramo, tá? E a ideia é pegar, você pega lá os dois vetores, u e v. Você vai pegar esses dois vetores e colocá-los com a mesma origem, que no caso aqui ele colocou ambos com origem no ponto A. Ok? Aí você vai fechar esse paralelogramo. Igual ele fez as linhas pontilhadas aqui, ó. Aí a diagonal desse paralelogramo com origem nas origens dos vetores, né? É a soma dos dois vetores, tá? Note que qualquer uma das duas regras que você usar, tanto a regra do paralelogramo quanto a regra do triângulo, vai resultar no mesmo vetor, né? Tem que estar bem definido essas regrinhas aí, né? Vamos fazer aqui para vocês verem. Ó, gente, os vetores a gente trabalha no espaço, tá? Mas como quando a gente vai representar os vetores num caderno ou num quadro, eu vou usar o plano aqui, tá? Fica até mais fácil pra gente enxergar e para eu fazer as figuras também, tá? Mas tenha sempre em mente que esses elementos, objetos, estão no espaço tridimensional, tá? Ok? Então, vamos pegar um vetor u aqui e um vetor v. Vou apagar esses pontos aqui para não precisa deles. Então vamos lá, eu quero somar esses dois vetores. Vamos usar a primeira regra do triângulo. Então você vai pegar representantes desses dois vetores. Deixa eu ver se peguei certo. Então vou pegar representantes desses dois vetores de modo que a extremidade de u conhecida com a origem de v. Deixa eu só conferir se estou fazendo certo. Isso. Ó, esse w aqui na verdade é o u, né? Porque esses dois segmentos que eu fiz são equivalentes, tá? Tem a mesma direção, mesmo sentido e são congruentes. Esse A, esse vetor A, na verdade representa o V, né? Esse segmento orientado A aí.
também é um representante de V, tá? Então, quando a gente vai fechar o triângulo, a gente obtém esse vetor azul aí, né? Pega a origem de U, conecta a origem à extremidade de V, tá? Então esse vetor B, ele é na verdade o vetor U mais V. Certo? Então essa é a soma de U mais V, digamos assim, uma representação geométrica. Se eu fizer ela utilizando a regra do triângulo. Vamos somar agora esses dois vetores de novo, só que usando a regra do paralelogramo, tá? Bom, de novo. Agora a regra do paralelogramo, nós vamos representar esses dois vetores, pegar representantes deles que tenham a mesma origem, ambos com a mesma origem. Aqui. Esse vetor C, na verdade, é outro representante do vetor U, né? E esse segmento D aqui é um representante do vetor V também. Então eu vou chamar ele de V. Agora, como é que a gente soma esses dois vetores? Utilizando a regra do paralelogramo. Você vai fechar um paralelogramo aqui, utilizando esses dois vetores como sendo dois lados do paralelogramo. Como é que a gente, o que é um paralelogramo? É um quadrilátero, tá? Então um polígono 4 lados, pode pensar, que tem a seguinte propriedade: os lados opostos são paralelos e congruentes. Então, ó, eu tenho que fazer um segmento aqui, ó, com origens.j, com o mesmo comprimento que aquele vetor U ali, né? Que é aquele segmento HI, ou seja, 5 quadradinhos, né? Paralelo a ele. E eu tenho que fazer um outro segmento aqui paralelo ao vetor V aqui, tá? Só apagar esse rótulo aí. Agora a soma desses dois. Soma, né? Vocês lembraram como a gente definiu? Você vai pegar a diagonal como a diagonal do paralelogramo com origem nos dois vetores, né? Com origem nas origens dos vetores U e V. Então, esse vetor E, ele é a soma U mais V. Opa. Agora, se eu olhar o desenho aqui, ó, esse vetor azul e esse azul aqui, ó, os dois vetores azuis, na verdade, os dois segmentos azuis, né, são dois representantes do mesmo vetor, né? Ó, eles são assim, né? Tem que olhar. Tem mesmo comprimento, tá? Mesma direção e mesmo sentido. Deixa eu só pegar aqui e arrastar, ó. Vai ficar em cima, né? Certo? Então essa é a maneira de enxergar a soma de vetores geometricamente, tá? E a regra que define analiticamente a soma de vetores é essa aqui, ó. Sempre prestando atenção, tá? Quando você vai somar assim, né, utilizando os representantes, sem olhar para a parte geométrica, você tem que ter que a extremidade do primeiro vetor que está somando coincide com a origem do segundo vetor que está somando. Ok? Bom, então agora a gente vai definir. Olha qual que é a definição. A gente vai definir a diferença, tá?
Então a gente definiu soma. Então, a partir da soma, como um caso particular dela, né, da adição, a gente vai definir a diferença entre dois vetores, que é simplesmente um caso particular da soma. Então, quando a gente dizer assim, ó, eu quero calcular esse vetor aqui, u menos v, tá? Então, u menos v é um vetor, ok? Mesma forma que a soma. Quando você soma dois vetores, o resultado é um vetor. Quando você subtrai dois vetores, o resultado ainda é um vetor. Então, esse aqui, na verdade, é só uma maneira de representar a soma do vetor u com o vetor oposto de v. Ok? Só isso, tá? Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. Se eu quero fazer um vetor AB menos, sei lá, CB. Então, isso aqui é a soma de AB com o oposto de CB. Só que olha só, o oposto de CB, esse vetor aqui, ó, em amarelo, ele é BC, né? O oposto de CB é BC. E AB mais BC, a gente sabe fazer essa soma, né? É o AC. Ok? Então, a diferença, né, a subtração é definida assim, tá? É um caso particular da soma. Note que é análogo ao que acontece, por exemplo, para números inteiros, né? O que significa fazer 2... Quando a gente escreve 2 menos 3. Isso aqui é a mesma coisa que fazer 2 mais menos 3. O que é 5 menos 2? É 5 mais menos 2, tá? Então é análogo ao que a gente já faz para números reais e números inteiros, ok? Bom, exercício aqui, vamos fazer. Opa, só apaga. A pergunta ali, ó. Vale a igualdade? A norma do vetor u mais v é igual à norma do vetor u mais a norma do vetor v? É importante para quaisquer vetores u e v. Bom, a resposta é que não vale sempre essa igualdade, tá? Então, ó, a igualdade norma de u mais v igual a norma de u mais norma de v não é válida para quaisquer só arrumar aqui vetores u e v. Isso a gente vai provar, tá? Olha só, se você olhar o que eu escrevi, eu falei, ó, essa igualdade não é válida para quaisquer vetores u e v. Eu não estou dizendo que não existem casos tais que essa igualdade não é válida, tá? O que eu estou dizendo é, não é sempre verdadeiro isso. Ou seja, existem casos de vetores u e v que você vai pegar e vai calcular essas normas aí e vai ver que vai valer a igualdade. E existem casos em que não vale a igualdade. Então, nem sempre falar que uma regra não é válida sempre, nem sempre ela é verdadeira, não quer dizer que ela sempre é falsa. Quer dizer que existem casos, pode existir casos que ela é verdadeira. Tá igual aqui. Aí eu vou deixar para vocês pensarem aí quando que essa igualdade é válida. Tá? Vamos pegar vamos geometricamente aqui olhar pro o que a gente está fazendo, tá? Nós a gente está comparando
a norma do vetor U mais V com a soma das normas dos vetores U e V, né? Só para relembrar aí, para quem não da aula passada, isso aqui, deixa eu pôr um X aqui. Isso aqui nós chamamos de norma do vetor X. Ou seja, você vai pegar qualquer representante desse vetor X, ele é um segmento de reta, né? Esse segmento tem um certo comprimento. Esse comprimento, que é o número, é a norma do vetor, tá? Então, quando a gente está comparando essa igualdade aqui, a gente está perguntando se esse número aqui é igual a esse, tá? Do lado esquerdo dessa igualdade, o que a gente fez primeiro foi pegar os vetores U e V, somá-los, obtemos o vetor U mais V, daí a gente olha a norma desse vetor. Do outro lado, né, do lado direito, você está pegando os dois vetores U e V, calculando a norma dos dois e somando as normas. A pergunta é, vale sempre essa igualdade? A resposta é que não. Vamos pegar um caso aqui que é falso isso. Gente, eu vou usar a ferramenta segmento para representar os vetores, tá? Então, por exemplo, vamos pegar um vetor U aqui. Então, U é o vetor AB, tá? Eu não vou usar a ferramenta vetor, porque eu quero... Na hora de aparecer a norma, ele vai... Isso que me ajuda. E vamos pegar um vetor V. Não, eu vou usar... Não, deixa eu começar de novo. Já sei o que eu vou fazer aqui. Então, vou pegar dois vetores U e V, tá? Vamos calcular primeiro isso aqui, ó. U mais V. Então a gente tem que somar esses dois vetores, né? Igual a gente viu lá no outro vídeo. Então eu vou colocar o vetor U aqui. E o vetor V aqui. Deixa eu conferir se está certo. Certo. Então aquele vetor W aqui. Esse é o vetor U, né? É outro representante do vetor U. E o A aqui é outro representante do vetor V. Se a gente fecha a diagonal aqui, ó, nós obtemos esse vetor que chamamos de V aqui, B. Mas esse aqui é a soma, né? É U mais V. Então, aí depois a gente tem que pegar esse segmento, né? EG, e calcular o seu comprimento. Deixa eu ver se dá para... Não é isso que eu quero. Então, para calcular o tamanho desse vetor, eu vou fazer um segmento aqui, ó. Que daí é o... Vamos calcular o comprimento desse segmento. 8,54, né? Então o que a gente fez? Deixa eu voltar. Primeiro nós construímos o vetor U mais V, daí a gente calculou a norma. Tá? Agora vamos fazer o contrário. Vamos fazer o contrário não, né? Vamos fazer
Do lado direito aqui, o que a gente tem que fazer? Primeiro nós temos que calcular norma de U, depois calcular a norma de V e depois somar, né? Vamos ver se vai dar certo, né? Porque o programa aqui ele arredonda os números, né? Então esse segmento, o U, vamos ver o comprimento dele. 4. E esse segmento V, o vetor V, né? O seu comprimento vai ser 5. Então não dá igual, né? Porque ó, se eu fizer 4 mais 5 dá 9, né? Que é diferente do comprimento de U mais V, de 8,54. Ou seja, o que a gente provou aqui que não vale aquela regra, né? Ó, a norma do vetor U mais V é o comprimento do segmento, que o programa aqui está falando que é 8,54. Então esse é o lado esquerdo aqui, ó, dessa igualdade. Por outro lado, o lado direito é o comprimento de U mais o comprimento de V, né? O comprimento do U aqui, ó, é 4 e o do V é 5. Se eu somar esses dois comprimentos, é 4 mais 5 é 9, que é diferente, tá? Ou seja, a igualdade não é sempre válida. Por que não é sempre válida? Porque eu acabei de mostrar aqui um contra-exemplo para vocês, tá? E por que ela sempre vai ser... Não, quer dizer, nem sempre vai ser válida. Vamos pegar a regra do triângulo. Se eu pegar dois vetores U e V que não sejam paralelos, a gente pode somar eles usando a regra do triângulo, né? Certo? Mas aí tem uma propriedade de triângulos lá do ensino... O ensino não, né? Da geometria plana. Ou seja, que vocês vão ver lá no curso de Geometria 1, que fala que se você pega em qualquer triângulo dois lados, se você soma as medidas desses dois lados, né? Então se eu fizer nesse desenho aqui, por exemplo, se eu pegar... Esquece o vetor, olha só os segmentos. Medida de AB, do lado AB, né? Desse lado aqui. Se eu somar com a medida do lado BC, isso é maior que o terceiro lado, que no caso é AC. Então, em todo triângulo, a medida de um lado é menor que a soma das medidas dos outros dois lados, tá? Mas a medida de um lado aqui na regra do triângulo, né? É a norma do vetor do mais V. Ela vai ser sempre menor que a soma das normas dos vetores U e V, né? Que são as medidas dos outros dois lados. Ok? Então, por isso a regra que não vale, ela não é válida quando você escolhe vetores U e V de não paralelos, tá? Então, para provar que essa regra não é válida sempre, a gente tem que dar um contra-exemplo, tá? Então, vamos lá, de fato. Então, considere U e V dois vetores que não sejam paralelos. Então, pela regra do triângulo, temos que a soma U mais V, a soma não. Bom, deixa eu fazer o triângulo aqui pra... Esse aqui é um... Suponha que esse aqui é um vetor U, esse aqui é um vetor V.
Quando a gente soma, o resultado é esse vetor aqui, o mais v, né? Que fecha o triângulo. Então, pela regra do triângulo, temos esse aqui. Logo, temos que, né, continuar. A soma, a norma da soma, né? A norma do vetor u mais v, ou seja, aquele número que a gente coloca duas barrinhas do lado desse vetor, é igual à medida de um lado do triângulo, ou de um triângulo, né? De um triângulo. E as normas dos vetores u e v, então as normas de u e v correspondem às medidas dos outros dois lados. Certo? Aí agora então a gente usa aquela propriedade lá da geometria plana, né? Que a medida de um lado de um triângulo é sempre menor que a soma das medidas dos outros dois lados. Então, da geometria plana, sabemos que a medida de um lado apagar aqui com apertado. A medida de um lado em um triângulo dado é menor que a medida dos outros dois lados, que é a soma, né, das medidas dos outros dois lados. Então, logo podemos concluir que a norma de u mais v, que é a medida de um lado desse triângulo, é menor que a norma de u mais a norma de v, que é a soma das medidas dos outros dois lados de um triângulo, né? Então, existem casos em que vale essa desigualdade. Portanto, nem sempre a igualdade é válida, tá? Aí eu quero que vocês pensem aí quando que essa igualdade vai valer. Ou seja, me apresentem aí dois vetores, tá? Um exemplo aí, tu pega dois vetores, calcula esses dois números aqui e mostra que eles são iguais, tá? Quando que vai valer isso? Vai estudar essa proposição aqui, ó, que nos dá uma parte mais algébrica de como que a soma de vetores se comporta, tá? A gente Bom, basicamente aqui diz que o espaço dos vetores com essa soma é um grupo abeliano, tá? O grupo abeliano, não, por enquanto, não interessa o que é pra vocês, tá? É um conteúdo lá do terceira série do curso, ok? Bom, o que essa proposição nos diz? Bom, primeira propriedade que eu vou chamar de A1, tá? Pega três vetores U, V e W, quaisquer. Então, se você olhar do lado esquerdo aqui, ó, está escrito U mais V mais W, só que o parênteses está na soma U mais V. Então, quando tem parênteses, uma soma de três vetores,
Aí ele está dizendo que você primeiro está somando U mais V. Aí você pega o resultado e soma com o vetor W. Do lado direito, ó, o parênteses está na soma V mais W. Então o que está dizendo do lado direito é que você primeiro soma V com W e depois faz a soma U mais o resultado daquela primeira soma. A propriedade A1 diz que no final resulta no mesmo vetor. Então tanto faz a ordem que você faz a soma. Se você faz primeiro U mais V e depois soma com W, ou você primeiro faz V mais W e depois soma com U, o resultado é o mesmo vetor, tá? Então a gente vai provar isso aí. Então vamos ver geometricamente como funciona isso. A ideia para a gente demonstrar isso, essa propriedade, vamos pegar três vetores quaisquer, U, V e W. Só que a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar U, V e W já de maneira adequada, com que eu posso fazer a soma, tá? Por exemplo, eu pego um vetor V. Eu posso, para qualquer vetor V que eu pegar no espaço, eu posso obter um representante dele com origem no ponto B. Então digamos que esse aqui seja o vetor V. E eu vou pegar um vetor W também, digamos esse aqui, ó. E eu vou colocar ele com origem no ponto C, ou seja, na extremidade de V, tá? Então a gente vai calcular a soma desses três vetores, primeiro fazendo U mais V e depois somando com W. E depois a gente vai fazer primeiro somando V com W e depois somando com U, tá? Depois a gente vai lá e prova, justifica a demonstração, tá? Isso aqui é só para dar ideia do que está acontecendo aqui. Então olha só. Quando eu somo U mais V, note que a forma que a gente representou os vetores U e V, a soma deles, essa é esse vetor aqui, né? Esse vetor A aqui. Então esse aqui é o vetor U mais V. Certo? Então esse vetor azul aí, ó, é U mais V. Agora a gente vai somar o U mais V, ou seja, esse vetor azul com o vetor W, né? O vetor CD aqui. Se você olhar, ó, a gente pode somar, né? Porque ó, a extremidade do vetor U mais V coincide com a origem do vetor W. Então o resultado é esse vetor aqui, ó, é o AD, né? Então note que eu peguei o U mais V primeiro, por isso que eu vou colocar entre parênteses, depois somei com W. Resultou nesse vetor laranjado aí, ok? Agora eu vou fazer então esse vetor laranjado é o resultado dessa soma aqui, ó, U mais V depois com W, tá? Ou seja, é o lado esquerdo aqui, ó, da igualdade. Agora vamos fazer a outra soma e ver que o resultado vai ser o mesmo vetor, ok? Então deixa eu apagar esses dois caras aqui. Então lado direito, primeiro a gente faz V mais W, tá? Então agora eu vou pegar V mais W. Ó, extremidade de V coincide com a origem do W, então eu posso fazer a soma, é só fechar o triângulo aqui. Então esse vetor azul, ele é o V mais W. Certo? Agora a gente vai fazer U mais V mais W. Então se você olhar, a extremidade do U coincide com a origem do V mais W. Aí se a gente fecha o triângulo aqui, ó, deixa eu mudar a cor dele. Esse vetor laranjado é a soma U do vetor U com o vetor V mais W. Ok? Se você olhar, coincidiu, né? Deixa eu só apagar esse vetor azul aqui, ó. O vetor U mais V mais W, somando esse vetor da primeira forma deu esse vetor, e da segunda forma deu o mesmo vetor, né? Ou seja, eles são iguais, tá? Então essa é a ideia geométrica de como que nós fazemos essa soma, tá? Bom, vamos provar isso aqui analiticamente, tá? Basicamente traduzir
de maneira analítica, é o que a gente acabou de fazer aí no geometricamente, né? Vamos provar a propriedade A1, tá? Então A1 é essa propriedade aqui, tá? São 4 propriedades nessa proposição aqui, né? A1, A2, A3, A4. Se você olhar o que nós fizemos no desenho, foi pegar o vetor V com origem na extremidade do vetor W, vetor U, perdão, e o vetor W com origem na extremidade do vetor V. Então vamos fazer isso. Então, vou pegar representantes de U, V e W adequados, tá? Então digamos que U é um vetor AB, tá? Então AB é um representante do vetor U, né? Ou seja, o segmento orientado AB é um representante do vetor U. Vou pegar o V com origem no B, digamos BC, e W com origem no ponto C, CD. Então, aí agora é só usar a formulazinha lá que a gente viu para soma de vetores, tá? Deixa eu ver, essa aqui, ó, essa verde aqui, ó. Ok? Que tá aqui também, ó. É essa formulazinha que a gente vai usar para demonstrar essa regra 1. Por quê, ó? Vamos fazer primeiro U mais V, depois somar com W. Então vamos lá, U é AB. Então, dentro do parênteses fica B mais BC, né? Porque U é AB e V é BC. E o W é CD. Então o CD fica fora do parênteses, tá? Essa soma aqui, ó, AB mais BC, a gente sabe fazer, né? Aqui, ó. A extremidade do AB coincide com a origem do BC. Então a soma resulta em AC. Agora essa soma a gente sabe fazer, né? Porque AC mais CD é AD. De novo, ó, se você olhar aqui, ó, a extremidade do primeiro vetor coincide com a origem do segundo. Deu AD, né? Ó, igual deu aqui no desenho, ó, AD. Então, U mais V mais W é o vetor AD. Agora a outra forma de somar. Se eu fizer U mais V mais W, isso é AB mais BC mais CD. Então, ó, quando tem parênteses, primeiro a gente soma os parênteses, tá? Então, isso é AB. Agora, BC mais CD é BD, né? Eu posso fazer essa soma porque, ó, o C ele é extremidade do BC e origem do CD. E aqui também eu posso somar, né? Ó, que o B é a extremidade de um vetor e origem do outro. Então isso aqui vai dar AD mais AB mais BD é AD. Então nos dois casos, ó, o resultado é o mesmo, é AD. Certo? Então tá aprovada essa regra. Essa soma, se eu somar os vetores dessa maneira ou dessa maneira, tanto faz, o resultado é o mesmo, tá? Em outras palavras, quando você vai escrever uma soma de vários vetores, você não precisa usar parênteses, tá? Você pode escrever assim, ó, U mais V mais W, por exemplo. Porque independe a ordem que você vai fazer essa soma, tá? Basicamente é isso. Então você não precisa usar parênteses, ok? Por que eu não preciso usar parênteses? Porque agora a gente acabou de provar que não precisa, tá? A regrinha 2 agora, o que ela fala? Ah, tá. Esqueci de falar. Essa propriedade na matemática, qualquer conjunto que a gente consegue provar que basicamente você não precisa usar parênteses, né, quando você está fazendo alguma operação, é chamada associativa, tá? Tanto faz associação dos elementos ali, né? Você começa do lado esquerdo ou do lado direito a fazer a operação, no final o resultado é o mesmo, tá? Segunda propriedade a gente vai ver é comutativa. Comutar, ou seja, tanto faz a ordem que você faz a operação. Nosso caso aqui, ó, se eu faço U mais V e V mais U, o resultado é igual, tá? Então pega dois vetores e soma.
Se o mais V dá um certo vetor W, então quando você faz a soma V mais U, o resultado também tem que ser W, tá? Isso que a gente vai provar que é válido, ok? Então, ó, se você olhar, parece que é evidente, é claro isso aqui, mas na verdade a gente não sabe se isso é verdadeiro ainda, tá? Por exemplo, a números reais, a gente sabe que isso é verdadeiro, né? Por exemplo, 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2. 5 mais 2 é igual a 2 mais 5. Para quaisquer números, na verdade, né? X vezes y é igual a y vezes x. E para quaisquer dois números reais, x mais y é igual a y mais x. A gente sabe, por exemplo, que a comutatividade vale para números reais. Só que aqui a gente está falando de vetores, tá? Então você não pode concluir direto, isso aqui é verdadeiro e vamos para frente. Não. Na matemática, tudo que você vai fazer tem que ser justificado, tá? Então a gente está começando uma teoria nova, esse estudo de vetores. Então, toda propriedade que a gente vai querer usar, a gente tem que provar que ela é verdadeira, tá? Vamos fazer então geometricamente primeiro aqui para vocês enxergarem o que está acontecendo aqui. Bom, a gente vai somar dois vetores, né? U e V. Então, para começar, vou colocar aqui na verdade não precisa do quadriculado, mas vou pôr. Vamos pegar dois vetores U e V quaisquer, tá? Só que eu vou pegar de modo que, da mesma forma que eu fiz antes, tá? Que eu vou pegar direto assim, com a extremidade de U coincidindo com a origem do V, tá? Então, ó, se eu faço U mais V, laranjado aqui, né? É esse vetor aqui, né? Que aqui o GeoGebra tá chamando de W, mas que eu vou mudar o nome para U mais V. Certo? Agora, uma outra maneira de fazer essa soma, perdão. Agora vamos fazer V mais U. Vou esconder esse W primeiro. Para fazer V mais U, o que eu vou fazer? Vou fazer de um modo adequado que o resultado V mais U vai dar exatamente nesse vetor aqui. Vai dar o AC também, tá? A gente vai fazer o seguinte. Fecha um paralelogramo aqui. Vou pôr a ferramenta segmento aqui primeiro, depois a gente põe os vetores, né? Vamos fechar um paralelogramo. Então deixa eu fazer certo aqui para não errar. Só contar aqui o comprimento. Então, ó, fechei um paralelogramo, né? Ok. Então, olha só. Se isso aqui é um paralelogramo, o lado AD ele é paralelo ao lado BC e congruente, né? Tem mesmo comprimento. Então, se eu pegar o vetor BAD, esse vetor Azinho aqui, ó. Não, quero o A. Ele é um outro representante do vetor V. Tá? E também, ó, o DC, o lado DC do paralelogramo, é paralelo ao lado AB e congruente a ele. Então, se a gente pega o vetor DC, esse vetorzinho que está chamando de B, na verdade esse aqui é o vetor U também. Então, DC também é um representante do vetor U. Tá? Porque o DC ele é paralelo, congruente e tem mesmo sentido que AB. Tá? Então são dois representantes do vetor U. Então agora, deixa eu apagar esses dois caras aqui. Então, ó, AD é V, DC é U. Então, se eu faço UAC, isso aqui, ó, é justamente V mais U. Tá? A ordem da soma é importante.
V mais 1, né? Até agora é importante a ordem que eu estou somando, tá? Mas o que a gente acabou de mostrar é que a ordem não é importante. Quer dizer, não é que não é importante, eu não altero pro resultado final. Aqui, ó. Deu o mesmo vetor, né? Ó. AC é o V mais U. E o AC é U mais V também. Certo? Então a ideia é essa. Tá? Então a gente vai pegar dois vetores U e V. De modo que U é AB, V é BC. Agora vamos demonstrar analiticamente, né? Então digamos que um representante de U é da forma AB e V admite um representante da forma BC. Tá? Agora, lembra o que a gente fez na segunda vez que a gente somou? A gente pegou, construiu esse paralelogramo, né? Ou seja, a gente pegou um representante, eu tinha ABC, né? O V. A gente pegou um ponto D, de modo que o V fosse AD e o U fosse DC. Certo? Então, seja D um ponto no espaço tal que o U ele é AD e o V é um vetor DC. Esse ponto, se eu pensar geometricamente, a gente sempre consegue encontrar esse ponto aqui, tá? Como a gente faz? Lá da geometria plana, um dos primeiros resultados que a gente vê é o seguinte. Pega, por exemplo, esse segmento BC. Deixa eu apagar apagar algumas coisas aqui para não... Ó, como é que eu acho esse ponto D? Você vai fazer o seguinte. Bom, esse vetor U pode apagar também. Deixa eu... Não pode não. Deixa ele aqui. Tem um resultado lá da geometria plana que diz o seguinte. Se eu tenho uma reta, tá? Então, por exemplo, pega a reta que passa por BC. E um ponto fora dessa reta. Então, um dos primeiros resultados que a gente vê lá da geometria é que, na verdade é um postulado, né? A gente assume como sendo verdadeiro. Existe uma única reta que passa pelo ponto D, que é paralela à reta que você já tem, tá? Então aí a gente constrói esse segmento, esse aqui, ó. Então eu passo uma reta aqui, ó. Na verdade então eu tenho esse segmento BC, né? Então tem uma reta passando por BC. E eu tenho esse ponto A que está fora dessa reta, né? Porque os vetores U e V eu peguei não paralelos. Se eles forem paralelos, nem teria muito o que demonstrar aqui. Aí passando pelo ponto A, a gente sabe que existe uma única reta que é paralela à reta passa por BC. Certo? A gente vai ter uma reta passando pelo ponto A que é paralela a esse segmento BC. Aí agora você vai aplicar o mesmo resultado na reta que passa por AB e o ponto C. O ponto C ele não faz parte da reta AB. Então passando pelo ponto C existe uma única reta que é paralela à reta AB passando pelo ponto C, né? Então essas duas retas que a gente constrói, elas vão se intersectar em um ponto, que é o ponto que a gente está chamando de D. Tá? Por isso que eu sempre consigo encontrar esse ponto D. Eu posso tomar esse ponto D aqui no espaço, que satisfaça essas duas igualdades aqui, tá? Bom, aí agora ficou fácil, né? Logo, ó, se a gente faz U mais V, usa isso aqui, ó. U é AB e V é BC. Essa soma é AB mais BC, ou seja, é AC. Agora, pro outro lado, quem é V mais U?
eu vou usar essas duas igualdades para o vetor U e V, tá? Isso é AD mais DC. Ou seja, é AC também. Então, ó, ambas as formas de somar U e V, a ordem não importa. Porque U mais V e V mais U são iguais a AC. Então, eles são iguais. Então, vamos lá, propriedade A3. A gente quer provar ela. O que ela diz? Bom, ela diz o seguinte, que para qualquer vetor U do espaço, a soma do vetor U com o vetor nulo é o próprio vetor U. Independente da ordem que você faça essa soma, tá? Além disso, o vetor nulo, perdão, é o único vetor que satisfaz essa propriedade, tá? O único vetor do espaço que somado com qualquer outro vetor resulta nesse vetor é o vetor nulo, tá? Por exemplo, você tem dois vetores U e V, que quando você soma, o resultado é o vetor U. Se isso acontecer, você pode concluir que o vetor V é o vetor nulo, tá? Porque o vetor nulo é o único que satisfaz essa propriedade aqui, tá? Então, vamos provar essa propriedade. Então, ó, digamos que o vetor U é da forma AB, tá? Então, U é um vetor arbitrário. Então, digamos que existem pontos A e B quaisquer, tais que o vetor AB é o vetor U. Ou seja, o segmento orientado AB é um representante do vetor U. Então, olha só, quando a gente faz a soma U, quando eu somo com o vetor nulo, o vetor U é o vetor AB. E o vetor nulo, eu posso escrever ele de uma maneira que a soma consiga resolver, consiga calcular, né, fazer a soma. Então note que se a origem do vetor nulo for B, eu consigo fazer a conta, né? Então quem é o vetor nulo? É aquele vetor cujos representantes são pontos, né? Ou de outra maneira, são os segmentos orientados nulos, né? Que são aqueles segmentos que têm origem e extremidades iguais. Então, o vetor nulo eu vou escrever como BB, tá? Se eu escrevesse AA, eu não ia conseguir fazer essa soma, né? Direto, digamos assim, tá? Agora eu consigo. Aqui, ó. A origem e a extremidade coincidem, tá? Então, isso que resulta no vetor AB, que é o próprio U, tá? Então, U somado com o vetor nulo resulta no U. Agora, fazer a soma contrária também, né? Na verdade, a gente já provou que vale comutativa, mas que deve a gente fazer também, tá? Ó, o vetor nulo agora a gente vai escrever como o vetor AA. Por que eu peguei AA? Para conseguir fazer essa soma, né? Ó, fiquei agora com uma soma de dois vetores com a origem de um coincide com a extremidade do outro. Então, AA mais AB é AB, que é o próprio vetor U. Então, portanto, essas duas igualdades aqui, ó, são verdadeiras, né? U mais vetor nulo é U, e o vetor nulo mais U é U. Eu não vou mostrar a unicidade, tá? Mas é o único vetor que satisfaz a propriedade, né? Que U mais V igual a U só é verdadeiro quando V é igual a U, tá? V igual ao vetor nulo. V igual a U não, né? Propriedade A4. Ela diz respeito ao oposto de um vetor, tá? A gente definiu no ano passado, né? Dado um vetor U, quem é o oposto de U? Que a gente denota assim. Então, o oposto de U é o vetor que é congruente a ele, né? O congruente não. É mesmo comprimento, né? Que ele. Mesma direção. Eles são paralelos, tá? E eu inverto o sentido. O sentido contrário ao sentido de U. Esse é o vetor oposto de U. Esse é o único vetor que satisfaz a seguinte propriedade, que é ele somado com o vetor U resulta no vetor nulo. Ou seja, se você quer resolver uma equação desse tipo aqui, ó, onde x é a sua incógnita. Qual é o vetor que somado com o vetor U resulta no vetor nulo? A resposta é o oposto de U, tá? É o único vetor que satisfaz a propriedade, tá? Então vamos lá. Digamos que U é um certo vetor AB. Então olha só o que acontece quando a gente soma o U com o seu oposto. Quando eu somo o U com o seu oposto,
Isso é AB mais o oposto de AB. Ou seja, é AB, dentro de parênteses aqui, ó, o oposto de AB é BA, né? Lembra, o oposto de um vetor, se você tem origem e extremidade, você troca, né? Inverte a origem e a extremidade. Então esse aqui é o vetor BA. Agora, AB mais BA, deixa eu pôr meio apertado aqui. Então aqui é AB mais BA. Essa soma a gente vai fazer, né? AB mais BA é o vetor AA, ou seja, é o vetor nulo. Por outro lado, se eu fizer o oposto de U somado com U. Pela comutatividade, né? Você pode usar comutatividade, aquela regra 3. E como a gente acabou de provar, esse aqui é o vetor nulo. Tá? Essa é uma maneira de provar, tá? Aí de outro modo, provar igual eu fiz isso aqui. Você pode escrever como... Ó, o U, tô chamando de AB, né? O U é o vetor AB. Então, o oposto de U é o oposto de AB. E U é AB. Agora, o oposto de AB é BA. Então, resulta aqui pra gente BA mais AB. BA mais AB é BB. Mas o vetor que tem origem e extremidades iguais é o vetor nulo. Tá? Então, o vetor oposto de um vetor dado é o único vetor que satisfaz, que somado com ele dá o vetor nulo. Tá? Note que no espaço só tem um vetor que a gente chama de vetor nulo, tá? Que é o vetor cujos representantes são os pontos. Tá? Aqueles segmentos orientados com origem e extremidades iguais. Agora, vetor oposto, cada vetor tem o seu vetor oposto. Tá? E, por exemplo, note que se U tem um vetor U, o seu oposto é o menos oposto de U, né? O menos U. E o U é o oposto do oposto dele. Né? De maneira, entre aspas, você tem dois vetores, o U e o menos U. Um vetor é o oposto do outro. O menos U é o oposto de U e o U é o oposto do menos U. Tá? Vamos provar esse exercício aqui, ó. Vamos pega A, B e C, 3 pontos quaisquer no espaço. Vamos mostrar que B menos C, que o vetor BC menos o vetor BA resulta no vetor AC. A gente vai provar isso utilizando só as propriedades que a gente acabou de provar, tá? Dessa proposição 2,2 aqui. Vamos lá. Para começar, a gente viu na aula de hoje que a subtração, né, de vetores é um caso particular de soma de vetores. Então, isso aqui a gente pode reescrever como sendo BC mais o oposto de BA. Então, isso é BC mais... Quem é o oposto de BA? É o AB. Por enquanto, só usei definição de subtração, tá? Agora a gente vai usar comutatividade, tá? Que é aquela propriedade A2. Então, ela diz que eu posso... Quando eu vou somar dois vetores, a ordem não importa. Tá? Você pode comutar eles. Então, essas somas pode escrever como AB mais BC. Ó, eu troquei a ordem desses vetores, né? Troquei de lugar. Agora, AB mais BC a gente pode somar, né? Que a extremidade do primeiro vetor é o B e a origem do segundo vetor é o B também. O resultado aqui é AC, que é o que a gente queria provar, né? BC menos BA. Ó, BC menos BA foi de onde nós partimos. Resultou no vetor AC. Agora vamos provar as leis do cancelamento. A lei do cancelamento para vetores, ela é análoga ao que acontece para números reais, tá? Por exemplo, se você está resolvendo uma equação com números reais, tá? Esquece os vetores por enquanto. Você chega na equação, por exemplo, x mais 2 igual a y mais 2. Você pode cancelar o 2 de ambos os lados, né, da igualdade e concluir que x é igual a y. Tá? É algo análogo que a gente vai fazer aqui, ó.
Então, ó, a hipótese aqui é que u mais x é igual a u mais y, e a tese é que x é igual a y. Ou seja, se você tem ainda uma soma em que há... Tem duas somas, né? Uma igualdade de somas. Em que há repetição de parcelas, né, de ambos os lados, você pode cancelar os vetores repetidos e concluir que a igualdade continua valendo. Deixa eu provar então que esse negócio que vocês chamam de cortar, né, é válido aqui para a soma de vetores. Ok? Então lá no item a hipótese é que a soma u mais x é igual à soma u mais y, onde u, x e y são vetores arbitrários, tá? Quaisquer três vetores aí que são dados para você. O que a gente vai mostrar aqui, nesse caso, podemos concluir que x e y são iguais, tá? A partir da hipótese, então, u mais x é igual a u mais y, certo? Ó, eu não posso chegar aqui e cortar u com u e concluir que x é igual a y, tá? Porque é isso que eu quero provar que eu posso fazer isso. Então, você não pode fazer isso por enquanto, tá? O que a gente pode fazer é utilizar o que a gente já sabe, que a gente acabou de aprender, que é essa proposição aqui, tá? Então o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai somar o oposto do vetor u nos dois lados da igualdade. Que a ideia da igualdade é qual? É que se você tem uma igualdade, uma propriedade que igualdade satisfaz. Se você tem uma igualdade de vetores, se você soma o mesmo vetor de ambos os lados, em ambos os membros dessa igualdade, você vai obter uma nova igualdade, né? A igualdade se mantém, tá? Então, eu vou somar o oposto de u em ambos os membros, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito aí. Ok? Então a igualdade aqui, ó, se mantém, continua sendo igual, né? Que eu somei o mesmo vetor de ambos os lados. Agora, a gente vai usar a comutativa aqui. Isso aqui a gente pode escrever como oposto de u mais u. Mais x, né? Então eu troquei o lado aqui do... Troquei lá não, troquei a ordem ali do parênteses. Aí do lado direito fica o oposto de u mais y. Agora, se você olhar dentro dos parênteses aqui, ó. Opa. Tanto nesse parênteses quanto nesse, você está somando um vetor com seu oposto, né? Que a gente acabou de ver na proposição 2,2, que isso resulta no vetor nulo. Agora, do lado esquerdo, o vetor nulo mais o vetor x é o x, né? Porque o vetor nulo, quando você soma qualquer vetor, resulta no próprio vetor. E vetor nulo mais y dá y, tá? Então chegamos onde queríamos, né? X igual a y. Bom, se você olhar daqui pra cá, a gente não fez nada, né? Só somou, então não usou nenhuma propriedade nova. Daqui pra cá, o que nós usamos foi a propriedade associativa, que é a propriedade A1. Tá dada a última proposição. Aqui, ó, a gente usou a propriedade A4, né? Que diz que a soma de um vetor com seu oposto é o vetor nulo. E no último passo que a gente usou a propriedade A3, que é ela que diz que qualquer vetor somado com vetor nulo resulta no próprio vetor. Ok? Propriedade B é algo análogo, tá? Então, ó, a propriedade A é como se a gente estivesse cancelando os elementos do lado esquerdo. Propriedade B, ó, fala x mais u. Se x mais u é igual a y mais u, então x é igual a y. Então, basicamente está falando que eu estou cancelando os elementos do lado direito, né, das somas ali, de cada soma. Então, aqui a hipótese é que x mais u é igual a y mais u. E a tese é, que a gente tem que mostrar, é que x e y são iguais. Ok?
Vamos lá então, a gente vai partir da hipótese. X mais U, a gente vai supor que é igual a Y mais U. Eu poderia fazer o mesmo processo, análogo ao que eu fiz aqui no item A, tá? Mas eu vou usar, na verdade, o item A para provar o item B. Tá? O item A acaba de provar que ele é verdadeiro, né? Então posso usar ele. Mas antes de usar ele, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aplicar a propriedade M2, que é aquela do comutatividade. Ela fala que tanto faz, você pode comutar, né, as parcelas quando você está somando. Então x mais u é igual a u mais x. E y mais u é igual a u mais y. Ok? Agora a gente vai usar o item A, né? O item A fala aqui. Nesse caso, você pode concluir que x é igual a y. Certo? Então tá provada as duas leis do cancelamento. Então, gente, agora a gente vai resolver o último exercício da aula. Então vamos lá, ó. Nessa figura, a gente tem um paralelepípedo, tá? AB. Tá? Então, a aresta AB desse paralelepípedo representa o vetor U. A aresta D representa o vetor V. E o vetor W, ele é representado pela aresta AE. O que o exercício pede é para a gente exprimir, né, o vetor AG e o vetor EC em função dos vetores UV e W, tá? Vamos lá. Paralelepípedo, o que é? Imagine uma caixa de sapato, ele é um paralelepípedo, tá? Só que paralelepípedo, as faces são paralelogramos, tá? Então não precisa ser retângulos as faces, igual é numa caixa de sapato, por exemplo. Ela pode ser uma certa inclinação ali, tá? Que as faces são paralelogramos. Então a propriedade que a gente consegue tirar de um paralelepípedo, que algumas arestas são congruentes e paralelas entre si, tá? Porque as faces são paralelogramos, tá? Então, por exemplo, BF também é o vetor W, também representa o vetor W. CG também representa o vetor W. E DH também é o vetor W. Outras arestas que são representantes do vetor U são essas vermelhas aqui que eu estou fazendo. São todas essas arestas são todas paralelas e congruentes entre si. As verdes também. E as outras, né, que são as azuis, também são todas congruentes e paralelas entre si. Ou seja, serão todas representações, né, representantes do vetor V. Ok? Então, deixa eu apagar aqui para não poluir muito o desenho. A gente quer escrever o AG. Primeiro vamos fazer o AG em função de UV e W. Então a ideia é sair do ponto A, caminhar até o ponto G só pelas arestas do paralelepípedo. Então, ó, a gente vai do A para o B, do B para o C, do C para o G, tá? Bom, esse aqui é o vetor U, esse aqui é o V, né? E aqui é o W. Então, o AG é U mais V mais W. Tá? Então, vamos lá. Quem é o AG? Se for olhar para o desenho, ó, o AG a gente pode escrever como AB. Analiticamente é fácil ver também isso. Mais BC. Mais CG, né? Ó. Se olhar a definição de soma, ó, AB mais BC dá o AC. Aí AC mais CG dá o AG. Ok? Mas AB é U, BC é o V e CG é o W. Então, o AG, o vetor AG, ele é a soma dos vetores UV e W. Agora o EC. Como é que a gente resolve? Como é que a gente escreve ele? EC, né? Em termos de UV e W. De maneira análoga. A gente vai no desenho. A gente vai caminhar, entre aspas, aí, né? Do ponto E até o ponto C, andando apenas por arestas do paralelepípedo. Então, a gente vai andar. Passou aqui pelo W, só que no sentido contrário, né? Pelo U, e aqui é o V, né? Então vai ficar U mais V,
Só que assim, aqui a gente não andou pelo W, a gente andou no sentido oposto do W, né? Então a gente andou pelo oposto do W. Então no final vai ficar U mais V menos W. Vamos ver como fica. Vamos lá, a gente foi do EA mais AB mais BC, né? Então o EC, o vetor EC, EA. Note que o EA é o oposto de AE. E o AE é o W, né? Então por isso aqui vai ficar menos W, né? O oposto de W. AB é U. E BC é V, né? A gente já viu isso antes. Acabamos de ver isso, na verdade. Então isso fica que o EC, o oposto de AE, é o oposto de W. Mais U mais V. Aí utilizando a comutatividade de vetores, né? A gente viu lá na proposição 2.2, isso pode ser reescrito como U mais V mais o oposto de W. Ou ainda, como somar com o oposto é um caso particular de... é subtração, né? Isso aqui a gente pode escrever como U mais V menos W. Tá? Então, portanto, ó, o EC a gente acabou de escrever ele em função de U, V e W. Tá? Ok? Bom, gente, a aula de hoje era isso. Ficou em várias partes, tá? A aula, porque o programa que eu uso para gravar aqui começou a dar problema. Então aí até semana que vem, no próxima aula, ok? Aí na semana que vem a gente vai aprender a estudar, fazer a seguinte operação: pegar um vetor e multiplicar ele por um número real, ok? Até lá então.